convidada pela pastora Sirlene, que é a minha mãe, para falar sobre o tema Equilibrando os Pratos. Eu sou mãe de primeira viagem, tive minha filha dia 10/2/2020, ano passado, e um mês depois veio a pandemia. Então eu quero compartilhar um pouco sobre a minha experiência com a maternidade e pandemia e equilibrar os pratos. Na verdade, desequilibrar os pratos. Eu fiquei refletindo sobre o assunto e eu pensei em 4 coisas que eu tenho tentado trabalhar todos os dias praticamente da minha vida. Mesmo sem pensar nesse tema, eu já tenho feito isso para conseguir viver uma vida mais sem surtar, assim. Então a primeira coisa delas é pedir ajuda. É uma coisa muito importante que eu tenho aprendido diariamente. Eu não tô falando apenas de pedir ajuda a Deus, porque eu creio que Deus realmente escuta as nossas orações e que a gente deve fazer isso sempre. Mas eu estou falando de pedir ajuda às pessoas também, né? A gente, às vezes, como mulher, e a gente acha que a gente tem que dar conta de todas as coisas, né? Aquele negócio de a mulher consegue fazer mais de uma coisa de uma vez. Eu não sei se eu concordo muito bem com isso, né? Talvez tenha mulheres que consigam, mas eu, sinceramente, prefiro fazer uma coisa de cada vez e com calma e com tranquilidade. E quando você é mãe, isso é praticamente impossível. Eu não tenho rede de apoio aqui perto. Isso dificulta bastante para coisas simples, né? Às vezes você descansar, sair, fazer alguma coisa, como ir ao mercado, como escovar o dente, coisas assim, né? Então, eu tenho exercitado muito pedir ajuda. Não apenas pedir ajuda para fazer coisas como lavar uma louça ou lavar uma roupa, não é isso. Também pedir ajuda para eu ter um autocuidado, cuidar da minha paz, assim, né, do meu corpo, da minha saúde. Então eu tô exercitando não chegar ao extremo para pedir ajuda. Tentar pedir ajuda antes de estar extremamente estressada ou tipo aquele caos, assim, né? Então esse é o primeiro ponto para eu tentar equilibrar os meus pratos dos meus dias. Pedir ajuda, seja de quem for, né? Tipo, eu posso pedir ajuda do meu marido, às vezes eu posso pedir ajuda da minha família, seja às vezes até das minhas amigas que não estão perto, mas às vezes desabafar, né? Isso tudo é pedir ajuda. O segundo ponto é esperar. Esperar é uma coisa bem complicada, assim, que a gente não tá muito acostumado nessa época, que tudo é muito rápido, tipo, principalmente com tecnologia e tudo mais. E quando a gente não é mãe, antes de eu ser mãe, eu tinha um controle do meu tempo, assim, né? Não total controle, mas eu tinha mais controle do meu tempo, né? Eu tinha um horário para ir trabalhar, um horário para tomar meu banho, um horário para escovar meu dente. E com a maternidade, você não consegue sair no horário que você vai sair, porque você tem que trocar uma fralda, daí a bebê pede para mamar, daí ele fez cocô depois que você trocou a fralda e tudo mais, e você fica ali tentando, esperando para conseguir fazer o que você precisa. Exercitar o esperar e ficar tranquila com isso, assim, né? Esperando o tempo das coisas, esperando o tempo também de desenvolvimento do seu filho, esperando o tempo que o seu marido pode fazer as coisas no meio do trabalho dele, esperando a pandemia, né? As coisas passarem nessa dificuldade toda. Então, tem várias coisas assim que fogem do nosso controle, então esperar em Deus, confiar que as coisas têm um tempo para sorrir, um tempo para chorar, né? Tem sido muito forte nesse tempo, né? Acho que para todo mundo esperar, né? Tá todo mundo esperando. E esperar em Deus nos traz realmente esperança para acordar o próximo dia, confiar de que Ele está cuidando das coisas, mesmo quando parece que nada está andando, nada está funcionando. Ele está movendo as coisas no tempo que são para ser, assim. Enfatizar isso para mim, é o tempo da minha filha, é o tempo de nascer o dente, é o tempo para ela andar, o tempo para ela falar,
não ficar comparando, né? Isso é uma coisa também que vem com a maternidade, né? A comparação com outras crianças, com outros tipos de desenvolvimento. Mas cada criança tem o seu tempo. Comparar a capacidade da mãe, né? Entre aspas, capacidade, porque cada mãe tem o seu tempo para fazer as coisas. Essa é a segunda coisa que eu tenho refletido. Esperar em Deus, esperar tranquilamente que as coisas aconteçam no tempo que elas devem acontecer, sem ficar com aquela ansiedade de que as coisas têm que acontecer mais rápido do que devem acontecer. O terceiro ponto é viver tranquilo em meio ao caos. Isso em coisas simples e coisas mais significantes, assim, né? Então, nas coisas simples do dia a dia, por exemplo, você passar por cima de uma bagunça no meio da sala, é deixar uma louça suja, é deixar a roupa para lavar e dormir, né? Às vezes você passou uma noite inteira amamentando, ou você teve um final de semestre mais puxado, ou se você está trabalhando, você teve um trabalho mais puxado e você pensa, meu Deus, a minha casa está um lixo, está uma sujeira, ou eu tenho que fazer isso, mas eu tô com muito sono, ou, né, tipo, muitas coisas que às vezes a gente deixa de priorizar na nossa vida, que tem muito mais importância para nossa saúde mental e do corpo por causa de prazo, coisa assim. Então, viver tranquilo em meio ao caos, ele interfere nessa bagunça, talvez externa, ou às vezes em chegar atrasado, ou entregar uma coisa atrasada. Então, isso é uma coisa que acontece muito agora como mãe, é não conseguir fazer as coisas no horário, né? Como eu falei anteriormente. Então, ficar tranquilo em relação a isso. E outra coisa que eu tenho aprendido muito, né, com a pandemia e com tudo que tem acontecido, que eu acho que deixa a gente um pouco mais, me deixa mais tranquila, é saber que algumas coisas não vão dar certo. Saber que algumas coisas na vida não dão certo, não acontecem do jeito que a gente quer, mas que fazem parte da vida. Eu creio que Deus tem um plano maior para tudo e no meio disso algumas coisas não vão dar certo, né? Senão não tinha tantas citações falando sobre o mundo ter aflições, né? Nós vamos ter aflições, então quer dizer que a gente vai ter várias situações que não vão dar certo, que nós vamos perder pessoas que a gente não gostaria de perder, mas que faz parte da vida. Nós temos um vírus que está no mundo, que a gente jamais imaginou que pudesse acontecer, mas isso aconteceu, isso pode acontecer, isso faz parte do fato de estarmos no mundo, faz parte da gente estar vivendo no mundo, faz parte da vida esse tipo de coisa acontecer. E viver tranquilo em meio ao caos, sabendo que essas coisas podem acontecer e fazem parte, como passar por isso e não desmoronar, é saber que no meio desse caos Deus está com você. Eu penso até como a própria mãe, né, como a gente, né, às vezes a Elisa, ela tá passando por uma coisa de muita dor, por exemplo, tá nascendo o molar dela. E ela, no meio da noite, ela acorda berrando, chorando, assim, que você vê que ela claramente está com dor. E eu lembro que o primeiro molar que nasceu, eu fiquei meio desesperada, assim, porque, cara, ela ficou uns 5, 6 dias chorando, assim, desesperadamente mesmo, assim. E daí eu lembro que eu mandei mensagem pro pediatra perguntando se eu podia dar alguma coisa pra ela. E eu acho que é isso que a gente sempre tenta fazer quando a gente tem um sofrimento, alguma coisa, a gente quer resolver logo. E daí ele falou assim, cara, não tem o que fazer, tem que esperar. Tem que deixar passar, porque isso faz parte do desenvolvimento, é importante para acontecer dessa maneira, tem que acontecer dessa maneira. E isso é bem difícil pra gente ver o pequenininho sofrendo ali. Você não pode fazer nada porque simplesmente faz parte do desenvolvimento, faz parte da vida aquilo ali acontecer. Então, o que a gente pode fazer como pai e mãe? É estar do lado, é estar ali oferecendo um colo, oferecendo carinho, falando, eu sei que você está sofrendo,
E o que eu posso fazer é estar aqui para você, para te consolar. Então, Deus prometeu para nós que nós teríamos essas aflições, que essas coisas ruins iriam acontecer, mas Ele prometeu para nós que estaria conosco, dando esse colo, dando esse consolo que a gente precisa para passar por essas coisas que a gente precisa passar na vida, que fazem parte. Então esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto é agradecer. Várias vezes quando eu acordo, tô chateada, ou não aguento mais a pandemia, eu tô me sentindo com saudade, longe da família, eu paro e tento ver ao meu redor para agradecer. Mesmo quando eu não tô querendo, sabe? Como um exercício mesmo. Cara, tipo, sabe quando você não tá afim de agradecer, você quer reclamar e ficar reclamando porque tá difícil demais e você quer reclamar e você pensa, você só quer um buraco para se enfiar e ficar se enfiando, assim. E o agradecer, ele é um exercício que ele traz uma cura, assim, para o nosso interior, assim. É realmente tentar se levantar quando você já tá caindo, sabe? É pensar, tipo, cara, eu não posso ficar nesse buraco da tristeza, não posso desistir, sabe? Agradecer é meio que um passo de força para você não desistir, é uma coragem de, tipo, no meio do pânico, da tristeza, do desespero, você abrir o olho e ver uma planta, ver o bicho, ver o seu marido, ver a sua filha, ver um sorriso, ver o sol, ver a natureza e começar a olhar e abrir os olhos e agradecer por uma simples flor que abre no seu jardim, pelo sorriso da sua filha, pelas coisas que estão acontecendo, porque você está vivo no meio de tudo isso. E então agradecer para mim tem sido um exercício muito grande para eu manter esse equilíbrio. Então são esses 4 pontos que eu tenho experimentado e tenho tentado exercitar na minha vida. Tem muitas outras coisas acontecendo, mas acho que esses 4 pontos eles resumem aí como que eu tô sobrevivendo a pandemia, mais maternidade, mais estar longe da família e tudo mais. Então é isso, espero ajudar, mesmo que pouco. E obrigada pelo convite e fica um beijo aí pra vocês. Tchau, tchau!